Bora, Fiel, separei alguns cortes pra vocês aqui do Mano, Benja, o Ronaldo Giovanelli, também o Samir, comentando sobre essa derrota do Corinthians vergonhosa, do pênalti cavado pelo Alberto, que pelo amor de Deus, né? E também sobre o gol roubado do Flamengo, o segundo gol que era lateral para o Corinthians e o juiz deu pro Flamengo, né? Muito roubo, né? Ó, passaram a mão. Mas comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Pois é, pessoal, terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Flamengo 2. Pois é, a bola pune, né? Corinthians que começou bem a partida, jogando, adiantando a marcação, se impondo, sabe? Não deixando o Flamengo gostar do jogo. Isso é fato, começamos muito melhor que os caras. E teve uma grande oportunidade logo aos 10 minutos. Depois de uma arrancada num contra-ataque ali, o Yuri Alberto acabou finalizando, a bola explodiu na trave e na sequência o Bidon sofreu um pênalti. E aí que tá, pessoal, nessa hora, mano, o jogador não pode ser babaca, mano. Não pode, mano. Perder um pênalti faz parte do futebol. O torcedor fica puto, mas às vezes acontece, faz parte. O grande problema, pessoal, é a forma como se perde o pênalti. E perder o pênalti dessa forma, cara, é uma indecência, é um absurdo, é uma displicência. Não dá pra aceitar essa merda dessa paradinha. Isso é inadmissível, cara. O jogador não pode ser burro a esse ponto. Não pode, cara. O cara, se ele faz um gol assim, ele não ganha tanta moral comparado ao ódio que ele vai ter da torcida se ele perder o pênalti dessa forma, cara. Perder um pênalti assim, mano, a raiva do torcedor é vezes 100. Melhor, é vezes 1000. Mas fora esse pênalti desperdiçado, o Yuri teve mais 3 chances cara a cara. No primeiro tempo ele desperdiçou as 3, mano. Será que aquela velha fase do Finazzi bonito voltou? Não sei. No segundo tempo ele até abriu o placar aí com 4 minutos, 5 minutos. Gol dele ali, 1-0 Corinthians, logo na sequência, um pouquinho depois o Arrascaeta empatou. Mas o grande problema, pessoal, é quando é necessário mexer no time. Aí complica, mano. O Corinthians não tem elenco. O Corinthians, quando precisou mexer no time, entrou Rian, Thales Magno, Kaká. O Flamengo, quando precisou mexer no time, entrou Gonzalo Plata, Jorginho, Luiz Araújo, enfim. Apesar de boa parte do jogo o Corinthians ter sido melhor que o Flamengo, e foi de fato, mas ele não conseguiu transformar isso em resultado, em vitória. E pagou caro, sim, pelos gols perdidos que ele teve no primeiro tempo. Por mais que digam, mas aquele segundo gol do Flamengo, o lance foi irregular, porque teve um lateral que foi invertido. Gente, isso é pouco, mano, é pouco. Não dá pra se prender nessa desculpa. Pra mim, tem que colocar, infelizmente, essa derrota na conta do Yuri Alberto, mano. Um centroavante do gabarito dele não pode criar as chances que ele criou e desperdiçar da forma como foi feito. Principalmente pela displicência do pênalti batido. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Eu não sei o que foi pior. O pênalti que o Yuri Alberto bateu foi uma vergonha. Esse uniforme do Corinthians que é horroroso, mais um que a Nike faz. Gente, Corinthians é preto e branco. É tão difícil entender isso. Ou o Thales Magno, gente, o Thales Magno tropeçando na bola. Não dá para entender um negócio desse. Primeiro tempo, até que o Corinthians jogou melhor. Mas no segundo tempo, na hora que começa a levantar as plaquinhas de substituição, esquece. O time do Flamengo é 1 bilhão de vezes melhor que o time do Corinthians. E o Corinthians ficou ali de binóculo, vendo o Flamengo jogar, e tava na cara que ia tomar o empate, tava na cara que ia tomar a virada. E mais 3 rodadas, se o Flamengo abrir, vai ser campeão brasileiro em novembro, ou final de outubro. Mas o Corinthians é muito feio. Você pega o time que tá lá em cima da tabela, seu time não joga, seu time joga mal. Pega o Sport e joga no manhaca, e aqui você vem. Primeiro tempo, o Corinthians amassou o Flamengo. O que aconteceu? O Flamengo venceu. E a bola aqui foi lateral pro Corinthians. Só que o Bandeira também tava tranquilo. A verdade é uma só. Não pode fazer pênalti de cavadinha num jogo como esse. O Yuri Alberto, você foi irresponsável. No mínimo, irresponsável. Agora você não é o único culpado, porque tem Vitinho, tem Thales. Aí, o Dorival, que foi o mestre no primeiro tempo, no segundo tempo, amassa o Corinthians também. E do outro lado tem um time que tem time. Então parabéns ao Flamengo. É isso que eu tenho que falar. Parabéns ao Flamengo. Fala, gente! Começando mais um pós-jogo do Corinthians aqui no canal Café do Setorista para derrota do Corinthians de virada diante do Flamengo por 2-1 em plena Neoquímica Arena. Muito obrigado pela audiência. Temos aí 20 segundos de live e mais de 1.200 torcedores com a gente. E eu prometo corresponder a essa audiência. Sabe por quê? Porque tem muita coisa para ser falada depois dessa derrota contra o líder do campeonato. A derrota da soberba. Primeiro,
Yuri Alberto, né? Eu até fiz uma canção, né? Yuri Alberto, quem é você? Eu não consigo te compreender. Que é capaz de fazer um golaço e tropeçar no próprio cadarço. É uma composição profética, né? Profética. Yuri Alberto, para mim, não serve o gol que o Yuri Alberto fez no segundo tempo. Tô falando eu, Samir Carvalho, tá? Não vou brigar com ninguém que pense ao contrário, tá? Não vou bater boca com ninguém que pense ao contrário, mas isso é muito pessoal meu, hoje o Samir Carvalho corintiano, tá? Corintiano de arquibancada, de muitos anos. O gol que o Yuri Alberto fez no segundo tempo, para mim não serve, eu não aceito esse gol como desculpas pelo que ele fez no primeiro tempo, aquela cavada. Aquela cavada foi um dos lances mais grotescos da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Teve o Pato, né? O Corinthians teve alguns lances assim marcantes, mas é algo assim para mim, é que nada é imperdoável, né? Não sei, enfim. Mas a falta de sabedoria de um jogador de futebol, a soberba, né? É algo assim que me impressiona tudo isso. Pô, o Corinthians vivendo o momento que está vivendo, vindo de uma derrota pro lanterna do campeonato, tava amassando o Flamengo no jogo. Você está jogando contra o líder, que mesmo, né, poupando titulares, é um timaço. O cara tem a chance, faz carinha de mal. A única coisa que você não tem, Roberto, na vida, é carinha de mal. Quando você faz aquela carinha de mal, o goleiro já fala, já sei o que ele quer. Sabe, não tem carinha de mal, meu irmão. Você tem carinha de qualquer coisa, menos de mal. Aí você faz carinha de mal e cava. O lance é tão grotesco, que o goleiro pegou sentado. Se você tá me vendo agora e não viu o jogo, é isso mesmo. Eu cobri o Santos como setorista do Santos e vi o Elano dar uma cavada, que é outro soberbo também, esse Elano, né, historicamente um jogador, né, de uma personalidade soberba, não jogava nada. Deu uma cavada e o Felipe matou no peito. Aquilo foi grotesco, né, grotesco. E o Yuri Alberto hoje deu uma cavada pro cara defender sentado. Então, o gol que ele fez no segundo tempo não serve de pedido de desculpas para mim. Não tá aceita essas desculpas, pelo menos hoje. Amanhã, quem sabe? Depois, quem sabe? Tá? Agora, o Yuri Alberto não é o único culpado. Apesar que vários jogadores ali, o Corinthians podia ter matado o jogo no primeiro tempo. Ter feito 2, 3, 2 no mínimo. E não fez. No segundo tempo, o Dorival faz uma lambança nas substituições. Ele vai ter muito o que explicar. O juiz também da partida faz outra lambança naquele lateral. Tem muito o que explicar. Mas não é só isso também, né? O Gustavo Henrique nem reclama. Ninguém reclama do lateral. Ninguém reclama. E aí o Flamengo faz o gol. Enfim, o Corinthians estava sendo amassado pelo Flamengo no segundo tempo. Não sei se sairia o segundo, né? Enfim, mas errou o juiz. Errou e errou o Dorival. Tirar o Guinegão para colocar Thales Magno, Thales Balada não é jogador, tá? Por que as pessoas não abrem a boca e falam a verdade pro torcedor corintiano? Esse pênalti do Yuri Alberto hoje, esse pênalti que o Yuri Alberto hoje bateu, resume o que é esse elenco. Esse elenco acha que é um time de estrelas, que é um time de ídolos, que o torcedor tem tratado como ídolo, tá? Teve torcedor que me mandou imagens da arquibancada, né, quando o Yuri Alberto perde o pênalti, o torcedor começa a gritar o nome dele. Meu irmão, nós vivemos um momento diferente desse mundo, tá? Diferente. Se o cara bate o pênalti e erra, tem uma jogada, você apoiar uma coisa. O cara foi displicente, foi moleque, entendeu? Não dá pra torcida gritar o nome do cara quando ele perde o pênalti. Quer gritar depois que ele faz o gol? Beleza, o futebol é assim, né? As pessoas vão de herói a vilão em segundos. Agora, é o time, né? O cara entra de touquinha, poderia até estar em campo, o Memphis Depay, entra de touquinha, de óculos, com uns chifrezinhos, sei lá o que é aquilo, o garro todo marrentinho, entendeu? E nós estamos aí. É isso, o Yuri Alberto representa o que é esse grupo mimado e soberbo do Corinthians, que é blindado sem merecer por Fabinho Soldado e companhia, tá? Mais uma fonte disse pra mim que os caras, meu irmão, desdenharam depois dos caras da torcida que saiu, tá?
falaram que não concordam com o que falaram, esse foi o papinho deles lá dentro, beleza? É isso que eu apurei, tá? É isso que eu apurei, inclusive entre os jogadores, tá bom? Inclusive porque tem jogador sério lá dentro que não aguenta mais ver jogador indo pra balada pelo menos 2 vezes por semana. Os caras não aguentam mais, tá queimando todo mundo, tá chamando a torcida lá pra dentro, enfim, tá tirando, eles têm medo de perder concentração, tem gente séria, mas é um elenco blindado e mimado ainda por torcedores, porque as imagens que me mandaram aqui, né, o Luan, meu amigo lá que estava na Neoquímica Arena, ele falou que quase brigou na arquibancada lá, porque quando o Yuri Alberto dá essa cavada e perde o pênalti, começaram Yuri. Pô, Yuri, pô, meu irmão, que Yuri, velho? Que Yuri? Hein? Que Yuri? Não, eu queria entender que Yuri, velho. Que Yuri? Pô, o cara gritar Yuri, aí já é demais, meu irmão. É muita... Sabe, é muita idolatria. A idolatria mata. A idolatria é terrível. A idolatria vai levar o Corinthians desse jeito, meu amigo, lá para baixo da tabela. Né? Já tá brigando lá embaixo, né? Essa é que é a verdade. O Corinthians fez um primeiro tempo sensacional, tá? Fez um primeiro tempo que a gente só tem que elogiar, tirando, né? Claro, o lance do Yuri Alberto. Um primeiro tempo em que o Corinthians mete pressão, marca alto, o Flamengo não conseguiu ver a cor da bola. É claro que no final do primeiro tempo houve uma reação ainda do Flamengo, o Flamengo meio que equilibrou o jogo, mas isso foram nos 10, 7, 5 minutos finais da primeira etapa, tá? Porque no primeiro tempo em si, né, num contexto geral, o Corinthians dominou a partir das ações do jogo, e era um time bem armado taticamente. O Dorival acerta, né, no esquema tático. O Corinthians marca com linha de 5, faz um 5-4-1 e arma o jogo com linha de 3, né, com o Ranieri fechando ali como terceiro zagueiro. Só para você ter uma ideia, eu tenho falado muito isso para vocês, o Corinthians tem atacado num 3-3-4, tá? O que é isso, Samir? O que significa? Primeiro, tem jogado. Hoje foi o João Pedro Tchoca, que fez uma grande partida, né? Fiquei feliz. Acho que eu acho assim que o que tem que tirar de bom, né, dessa derrota dolorosa foi o desempenho do Tchoca jogando do lado direito da zaga, onde ele jogou toda a sua base ali, fez um grande jogo. O Gustavo Henrique jogando, né, na sobra, centralizado, e na esquerda o Ranieri. Aí o Corinthians põe, né, os dois volantes ali na frente, Dorival, né, coloca, né, o José Martínez e o Maicon, o Bidu um pouco adiantado, é um 3-5-2 posicionado, com o Bidu e o Mateuzinho pelas alas, o Bidon lá atrás dos dois atacantes, do Yuri e do Guinegão. Mas quando ataca com a bola, esse é um formato posicional, porque no momento mais que o Corinthians recua mais é um 5-4-1, e quando ataca é um 3-3-4, que aí ficam os 3 zagueiros que eu falei, né, junto com o Ranieri aqui na esquerda, Gustavo e Tchoca, depois uma linha de 3, o Maicon na esquerda, fazendo a cobertura do Bidu, né, nessa linha de 3, o José Martínez, né, na direita, e o Bidu, né, centralizado, e aí faz uma linha de 3, e lá os 4, que são os 2 alas, né, o Bidu e o Mateuzinho, e na frente os 2 aqui, o Guinegão e o Yuri Alberto. Com esse esquema tático, o Corinthians amassa o Flamengo, amassa, bola na trave, enfim, gols perdidos, por isso que o Dorival errou. Vou chegar nos erros do Dorival, que para mim ele teve um erro grotesco no segundo tempo, mas não dá para você culpar o técnico por tantos gols perdidos jogando contra uma equipe que você sabe, meu amigo, né? O Flamengo, é o que eu falo para vocês, às vezes quando o Corinthians joga e ganha contra times horrorosos, eu sempre pontuo para vocês, tivemos alguns erros hoje aí, que são erros imperdoáveis, e se fosse contra um time melhor, a gente tinha perdido o jogo porque os caras iam guardar e iam meter caixa. Então, assim, o jogar contra Flamengo, jogar com os times lá da ponta de cima da tabela, mas principalmente um Flamengo da vida, você, meu amigo, você não pode luxar, né? Não tem como você ter o luxo de perder gols, de bater um pênalti grotesco, enfim, não tem como. O Corinthians dominando, amassando o jogo, tá? Por 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo não viu a cor da bola, meu irmão. O Flamengo tava igual o Vanderlei Silva, né?
caído no chão no jogo. Aí, o elenco corintiano é mimado. O pênalti do Yuri Alberto representa o que é o elenco corintiano, o elenco do Corinthians de 24 e 25. Um elenco que se acha, um goleiro que chega agora e acha que é ídolo do clube, né? Um centroavante que acha que é craque. Yuri Alberto, você não é craque. Você tem que pegar um caderno hoje, escrever. Esse deveria ser o seu castigo hoje, tá? Os seus pais colocarem você de castigo e pegar um caderno e falar, você vai escrever 100 vezes, eu, Yuri Alberto, não sou craque, eu, Yuri Alberto, não sou craque, eu, Yuri Alberto, não sou craque, você não é craque, você já tentou dar uma bicicleta, furou, você já tropeçou na bola, você é um bom jogador, não é horroroso, tá? Não é um perna de pau, é um bom jogador e nada mais. Cavar é pra craque, cavar é pra Marcelinho Carioca, cavar é pra Djalminha, cavar é pra craque, meu amigo. Você não é craque, você não é nem jogador de Europa, você quer jogar na Europa, ficou mimadinho, ficou emburradinho porque não te venderam pra Roma e você quer cavar, você não é craque, cavada é pra quem é craque, meu amigo. Agora, vai ter gente que vai defender. Não, cara, pô, não, é indefensável. É indefensável. Então, o seu Yuri Alberto, ele representa o pênalti hoje, você que, né, viu o pênalti hoje do Corinthians, o pênalti perdido pelo Yuri Alberto, saiba de uma coisa. Esse pênalti é o retrato do elenco corintiano. Vocês viram os caras entrando em campo antes do jogo? Vocês viram o Memphis fofinho? Você viu como o Memphis é fofinho entrando em campo? Você viu o Garro como entrou em campo? Mas não entrou pra jogar não, tá? Vocês viram a altivez desses caras? Vocês reparam a altivez desses caras? Um elenco blindado, que não tem concentração, que pode ir pra balada, que pode bater pênalti de cavada. No Campeonato Brasileiro, você já... a gente pode levantar esses números, mas eu acho que não existe na história do Campeonato Brasileiro, eu acho, tá? Não é o meu forte, dados, números, isso aí é com soft score e companhia, né? Com o Klaus. Eu acho que na história do Campeonato Brasileiro não existe um clube que tenha perdido 2 pênaltis de cavada no mesmo campeonato. Eu não sei, tá? Pode ter acontecido. Gente, deixa o like, vamos bater 6 mil simultâneos, mas eu nunca vi isso, tá? Um clube, um time que no mesmo campeonato consegue perder 2 pênaltis de cavada no mesmo campeonato. Eu não vi. Então, assim, toda análise hoje que eu fizer aqui nesse pós-jogo, cara, vai se resumir a uma pessoa só, a Yuri Alberto, tá? A Yuri Alberto. É claro que eu vou falar do erro do árbitro, é claro que eu vou falar dos erros do Dorival, tá? É claro que eu vou falar, e eu acho que muita coisa que acontece nesse elenco foi porque o Emiliano era amigo dos jogadores e o Dorival não cobra esses jogadores. Os técnicos têm culpa, porque são os líderes, são autoridades. Isso, é claro que eles têm culpa. Mas esse elenco mimado, esse pênalti cobrado pelo Yuri Alberto como se fosse um craque. Yuri Alberto não é nem jogador de Europa. Não é nem jogador de Europa. Não é nem... Meu amigo, se você quiser ir embora, vá embora. Eu prefiro ver o Guinegão jogar com a camisa do Corinthians do que ver o Yuri Alberto, tá? Enfim, não quero resumir o Yuri Alberto nesse pênalti, mas é um jogador, meu amigo, que não deveria ter feito o que fez hoje. Não deveria ter feito o que fez hoje, tá? Fez o seu gol, chorou. É só você analisar bem se o Yuri Alberto vale 2,5 milhões por mês. Analisa. O Yuri Alberto, desde que chegou ao Corinthians, eu vou pegar esses números, tá? Desde que o Yuri Alberto chegou ao Corinthians, um camisa 9 que já enfrentou vários jejum de gols. Como hoje, entrou em campo aí, fazia 10 jogos que não marcava um gol e marcou hoje. Um cara que estava, aliás, em jejum de gols, vai cavar num pênalti. Tem mais essa ainda, tá? Tem mais essa.
Tem mais essa. Então a torcida do Corinthians, cada um torce do jeito que quer, mas precisa parar de mimar esses jogadores. Teve na arquibancada a gente gritando em Yuri Alberto após a perda do pênalti. Se você quiser gritar em Yuri Alberto, depois ele se redimir e fazer o gol no segundo tempo, é uma coisa. Mas gritar em Yuri Alberto, depois de uma irresponsabilidade daquela, é passar a mão na cabeça, né, de quem faz coisa errada. E isso não é legal. Isso não é legal. Porque ele não tinha que ter optado. Ele não tinha que ter tomado essa opção. Essa opção, ela não existia, não podia existir para o Yuri Alberto na cobrança de pênalti. Um jogador mimado, como é grande parte do elenco corintiano. É só ver a entrada desses jogadores hoje na Neoquímica Arena. O Memphis deveria estar em campo, não entrar com cara de marrento, com aquelas sei lá, que ele estava vestido de ursinhos carinhosos, sei lá o que era aquela touca com aquele negocinho, sei lá. Ai, que estilo nada, meu irmão. O Tevez tinha estilo, o Tevez tinha cicatriz e jogava, entendeu? Eu quero saber de estilo, meu irmão. Eu quero saber se vai jogar. Entendeu? Porque eu tô cansado de ver no Corinthians jogador pedir pra não jogar. Ó, eu não tô 100% ainda, não dá. Se eu pudesse falar tudo ainda. Então é isso aí, Fiel, finalizando com o Samir Carvalho. Sei que tem muita gente que não gosta do cara, muita gente não, tem pessoas que não gostam do cara, porque não gosta, porque ele fala a verdade. Ah, ele é mentiroso, cara, não é ele que contrata, não é ele que manda embora, não é ele que arruma crise dentro do clube. Cara, o Samir manda demais, mano. Eu gosto do Samir, apesar de ter gente no canal aqui que fala que eu vou perder audiência e colocar. Eu não tô nem aí, mano. Eu sou corintiano, eu gosto de ouvir um cara que fala a verdade, assim como o Samir Carvalho. Tem o Chico Garcia, que apesar de não ser corintiano, é um cara que manda muito bem também sobre Corinthians. O mano aí também que representa demais, o Benjamin Bach, sempre irônico, né? Mas é o jeito dele. E o Ronaldo Giovanelli que tava lá, essa vergonha que foi hoje. Cara, o primeiro tempo foi legal, cara, mas pô, aquela cavada ali quebrou o time, que a gente fazia aquele gol. A gente pilhava uns 2, 3 ali no Flamengo, que o Yuri até com a moral em cima e tal. Cara, pra que ele foi fazer aquilo, mano? Pra que ele foi fazer aquilo? E que ele tava na cabeça, cara, de cavar no goleiro que pegou 2 pênaltis na quinta-feira, o goleiro que é bom. Agora aí, mais uma derrota. Cara, que eu tenho mais medo. A gente tá um pouco longe da zona de rebaixamento, mas que eu tenho medo é de perder os pontos da FIFA, cara. 6 pontos aí, fudeu demais. Aí quero ver a gente correr atrás, cara, porque, meu amigo, como o Samir falou, os caras aí só pensam em festinha, balada, é marrento, é estilo, não sei o que lá, e bola que é bom nada, né? E bola que é bom nada desses caras aí. E quem sofre é o torcedor, quem sofre é a gente, quem é zoado é a gente. É foda demais, cara. Então é isso, comenta aí, deixa o seu likezão, se inscreve no canal se não for te incomodar, né? Fase difícil, a gente fica meio desanimado assim mesmo, né? Mas Corinthians é isso, né? A gente mais sofre do que tem alegrias. A gente corintiano, né? Parece que é 90% raiva, tristeza e 10% alegria. Mas é isso aí. Se inscreve no canal, até o próximo vídeo, Fel. Valeu, é nóis.